giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Aqui eu já cresci bastante, ó, fiz as combinações de cores conforme o que eu tinha planejado. E a bolsa foi criando forma, né? Eu achei que ficou bem bonita essa combinação aqui. Repeti mais uma vez aqui, ó, a cor amarelo queimado e depois vim pro marrom, tá? O marrom café. E vou finalizar com essa cor. Você pode finalizar na cor que você desejar, fazer a combinação que desejar. Eu acho que aqui pra mim tá ótimo. Agora o que eu vou fazer? Ó, fiz já a carreira do desenho e fiz uma só no ponto baixo. Agora, passando pra segunda no ponto baixo, eu vou mudar aqui um pouquinho o ponto, né? Vou fazer agora ponto baixo centrado. Deixa eu botar aqui certo, tá torto. Assim, fica melhor. Pronto. Então, vou fazer ponto baixo centrado e aí algumas carreiras, né? Pra eu poder finalizar a parte de cima da bolsa, tá? Então, passei o fio lá pra trás e ao invés de continuar a emenda conforme eu tava fazendo, eu vou fazer assim, eu vou vir primeiro pra esse primeiro ponto aqui, ó, que é justamente onde a laçada passou. Venho pela frente dele, pego o fio bem no centro, ó. Sobe e faço o ponto baixo centrado. Então, vou no próximo bem no centro. Pego o fio, traz e faz ponto baixo centrado. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Sempre pontos baixos centrados. Eu acho que vai ficar mais bonito a gente fazer com ponto baixo centrado aqui, essas últimas carreiras na parte de cima. Se você quiser continuar fazendo ponto baixo normal, também pode fazer. Não vai alterar tanto assim a questão da quantidade de pontos, não tem nada a ver. Só o resultado mesmo, a aparência final, tá? Do ponto baixo centrado para o ponto baixo normal. Lembrando que ponto baixo normal a gente pega aqui nessas duas perninhas, tá? Ó, é o local. E o centrado a gente pega no centro do ponto, bem no meio mesmo. É essa a diferença só, tá? E o resultado também final, o acabamento também fica com a aparência, né, totalmente diferente. Eu acho que fica bem bonito, tá bom? Então, vou fazer aqui algumas carreiras, né, dessa forma que eu expliquei pra vocês. A emenda, repito, sempre igual, tá bom? A partir daqui em diante e já eu retorno. Bem, pessoal, aqui eu termino a parte do crochê. Ó, finalizo aqui, tá? Fiz aqui, ó, além daquela carreira de ponto baixo normal, que é essa aqui, ó. Eu entrei normal aqui no ponto da carreira de baixo do desenho. Então, fiz, contando com ela, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no total. Foram 4 de pontos centrados e uma de ponto baixo normal. Fiz 5 no total. Agora, o que a gente vai fazer é cortar o fio, arrematar. Se você quiser, pode fazer uma carreira de ponto baixíssimo na parte de cima. Eu vou até ensinar aqui, se eu gostar do resultado, eu vou fazer, tá? Uma carreira de ponto baixíssimo na parte de cima, só pra dar um acabamento. Então, você vem já diretão no primeiro ponto, pega a perninha de trás e vai fazendo ponto baixíssimo, pegando só a perna de trás, certo? E faz uma carreira de ponto baixíssimo assim, tem essa opção. Ok? Como também você pode pegar por baixo do ponto. Então, o que eu faria aqui? Ó, desmanchei aqui, termino o ponto. E eu posso vir no primeiro ponto, pegando as duas perninhas, ó, tá? E vir aqui e fazer o ponto baixíssimo. É só uma carreira de acabamento mesmo. É opcional, mas eu acho que fica bonito com ela, tá? Fica mais bonito ainda, né, gente? Que linda ela já está. Então, essas duas opções, né, e diquinhas que eu deixo aqui pra vocês, tá? Então, vocês podem analisar qual vocês preferem. Eu prefiro sempre, quando é acabamento, fazer assim, tá? Só quando eu vou fazer, colocar fecho da vovó, que eu pego só a perninha de trás. Mas tem essas duas opções. Então, eu vou seguir fazendo, até gostei do resultado. Vou seguir fazendo carreira de ponto baixíssimo até o final. Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficando, ó. Assim fica com a carreira e assim, se você não fizer a carreira, tá? Então, vou decidir agora mesmo, né, fazer com a carreira de ponto baixíssimo, pra gente poder finalizar. Bom, e agora finalizada aqui a carreira, o que nós vamos fazer é cortar esse excesso de fio que temos aqui. Deixa eu só pegar a tesoura, ó. Deixa mais ou menos aí uns 4 dedinhos, corta o excesso e a gente vai fazer aqui o arremate, tá? Aí, puxa aqui, e agora, só pegar aqui uma agulha de novo,
pra gente esconder lá pra dentro, tá? Então, aqui, ó, foi o local onde eu entrei o primeiro, tá vendo? Ponto baixíssimo. Então, eu vou vir nele, aqui, vou pegar essa laçadinha pra assar dessa forma aqui, ó. Aqui pra trás. E venho aqui no último ponto que eu fiz, que é esse aqui, pela parte de dentro, tá? Primeiro, eu vou entrar lá de dentro mesmo, ó. E vou entrar só até o meio desse ponto. Deixa eu ver aqui, ó. Certo, ó. Aí, pega aqui o fio, passa lá pra trás. E a gente simula aqui o fechamento de ponto igual aos outros. E aqui do lado de dentro, é só passar por alguns pontos aleatórios mesmo, ó. Pode ir descendo um pouquinho mais, pra gente arrematar essa perninha final. Deixar bem segura, né? Não ter perigo de desmanchar. Então, passa aí. Ó, passa mais uma vez aqui. E agora, a gente pega o isqueiro e vai queimar essa pontinha final. Igual a gente fez com as outras, quando a gente tava trocando, né, de cor. Queima, vira uma colinha, aperta e aí tá seguro, tá? Então, aí agora a nossa bolsa está pronta. Deixa eu tirar a agulha de dentro. Todos os arremates eu já fiz, né? Queimei todas as perninhas, ó. Tá, ó. Das trocas, né, de cores. E a nossa bolsa está praticamente pronta, tá? As nossas emendas sempre foi na lateral, então não vai ficar visível, né? Apesar de ser uma emenda invisível, mas ela fica às vezes uma marcação, dependendo de se você fez direitinho, ó, fica aparecendo um pouquinho a marcação. É normal, é característico, mas ela vai ficar na lateral, então não vai ser perceptível, tá? E aqui a gente vai colocar nossas alças, ó, tá? Ela vai ser colocada aqui de forma costurada. Então, é bem simples e fácil, você vai centralizar. Primeiro, você pega aí a sua fita métrica. Aí, você vem medindo, vê aqui, amassa aqui direitinho. Pra você, ó, essa lateral aqui, ó, tem que estar certinho com o canto. E o meio do outro lado é a mesma coisa, ó. Então, amassa de forma que não fique torto, né? Fique certinho, assim. Aí, agora você mede e procura o centro da bolsa, tá? Então, nós temos aqui, ó, 38 centímetros, tá? 38 centímetros. Que nós temos a largura. Então, o meio seria aproximadamente aqui, ó, 19 centímetros, tá? Esse é mais ou menos aqui o meio da nossa bolsa. Vou até marcar aqui só pra me ter um local, né, mais certo. Então, seria aqui o meio da bolsa. E aí, eu vejo aqui com a alça, pra ela ficar centralizada, ó. Mais ou menos aqui o meio da alça seria no meio da bolsa. Marca aí, tá bom? Aí, a gente vai pegar o fio marrom novamente pra gente poder costurar. Ó, você vai pegar o fio marrom, vai pegar a agulha de crochê mesmo, tá? Tem agulha de tapeçaria, mas eu vou usar a de crochê. E aqui a gente vai costurar. Eu vou prender com 3 pontinhos pra cá ou 4, e mais costurando, passando aqui pra cá também, tá? Pode ser a alça toda, se você quiser também, mas essa forma que eu acho que eu faço mais recente, ela é mais prática, né? Mais rápida da gente fazer, eu acho que fica bacana. Então, você pode colocar mais em cima, pode colocar mais embaixo, mas perde muita alça, então eu gosto de colocar mais ou menos aqui, que eu acho que fica mais ideal, tá? E aí, a gente vai passando o fio e vai costurando. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Ó, então, se eu vou costurar aqui, tem que ver que eu não posso, eu quero que não passe pra cá, né? Muito pra baixo. Então, seria aqui o local. Então, eu vou começar aqui e vou vir até aqui, ó, costurando. Por enquanto, eu vou tirar a alça. Vou vir aqui de dentro mesmo. Pegando assim, o fio dessa forma. Ó, pra ele vir de dentro, tá? Peguei um tanto bom, depois a gente corta o excesso. Aí, aqui a gente vai envolver a nossa alça com a costura, tá? Acho que eu botei fio demais. Ó, então, seria mais ou menos aqui. Aí, eu vou vir pra onde? Pra cá, ó. O local que eu quero que fique preso. Aí, eu venho com a agulha por trás, pego aqui a agulha, pega o fio e leva lá pra trás. Acho que eu tô deixando até fio demais, não vai ser necessidade disso tudo, né?
Aí agora eu venho novamente, ó, mais ou menos aqui o local onde eu entrei, um pouco mais, vindo um pouco mais adiante. Venho de dentro pra fora e de fora pra dentro. Aí eu posso vir pro outro ponto aqui embaixo, ó. Aí eu pego o fio e vou costurando, tá, gente? Então, eu vou repetindo aqui, vou vendo se a alça tá no lugar que eu quero, se não tiver, vou colocando, vou costurando e passando aqui por alguns pontos. Agora, eu vou vir mais um pouco pra cá, vou pegar o fio novamente, ó. Tentar vir um pouco mais pra cá da alça, né? Caminhando aqui a minha costura. Procura aqui o local que eu vou passar e vou costurando. E outra coisa, sempre lembra de prender mesmo pra não ficar isso aqui folgado, ó. Se ficar folgado, já não vai servir muito a costura, né? Ó, esse fio que vem lá do rolo que eu não cortei ainda, eu vou usar ele pra mim acochar esses outros, ó. Acocho, puxo, aí agora sim. Sei que tá mais apertadinho, então é bom ter esse cuidado também. Centralizo aqui, ó, vê se tá ok, vai costurando e vendo se tá no lugar, tá bom? Porque corre risco de a gente terminar e depois descobrir que tá tudo errado, tem que fazer de novo, né? Isso pode acontecer. Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal, do lado e do outro da alça. Mesmo, mais ou menos os mesmos pontos que eu usei pra cá, eu vou usar pro outro lado, ó. Pra ficar bem parecido mesmo, tá? Bem, a costura de um lado e do outro, tá bom? Então, vou continuar minha costura aqui certinho. Vou terminar aqui, fazer aqui o outro lado. Depois, vou passar pra próxima alça, tá bom? Não vou demorar muito pra não ficar repetitivo, né? E a nossa aula se estender bastante. Mas acho que deu pra vocês já entenderem como é que eu vou fazer, ó, tá? Então, depois eu vou costurar aqui, mais ou menos. Então, é isso. Vou costurar tudo certinho e aí volto com essa alça já fixa. Então, pessoal, alças costuradas, ó. Certo? Então, tá fixo aqui. Já arrematei as pontinhas também, já pra adiantar, né? E aqui agora o que a gente vai fazer é costurar o forro, né? Pra isso a gente vai tirar as medidas certinha pra poder cortar e fazer a costura. Antes disso, eu vou só explicar pra vocês quanto que eu usei, mais ou menos, de fio pra cada cor, tá? Eu fui fazendo e pesando. Esse fundo aqui, eu tenho aproximadamente 75 gramas. E aqui, ó, quando eu finalizei a carreira no marrom, né, até a última, eu gastei a mais, aumentou a mais 100 gramas, né? Então, quer dizer que eu gastei 100 gramas de fio. Nessa aqui também, no amarelo queimado, 105 gramas. Nessa aqui, 100 gramas. No champanhe, 100 gramas. No amarelo queimado, 100 gramas. E no marrom, aqui deu 105 gramas, tá? Um total aqui de aproximadamente 690 gramas de fio. Então, deixei aí na listinha 700 gramas para deixar arredondado, né? Depende, claro, da tensão do ponto de cada pessoa. Então, aproximadamente 700 gramas de fio. Já que eu tô economizando aqui no fundo, né? Economizei tanto tempo como a questão do material. Então, fio e estruturação, né? Então, fiz com o sintético. Por isso, ficou 700 gramas de fio no total. Mas, se você fizer no crochê, vai ter um pouquinho mais de fio que vai ser preciso, tá bom? E para tirar a medida do tecido, que nós vamos fazer amassar a bolsa assim novamente, né? Ajeitar ela. E aí, você vem e vai, ó, medir a largura, aproximadamente 38, quase 39 centímetros de largura. Eu vou colocar 39, que é melhor ficar levemente folgado do que acochada, né? 39 de largura e pra a altura do tecido, que no caso vai ser o comprimento do tecido, eu vou medir assim, ó, vou prender aqui, vou passar aqui pro outro lado, ó, assim, e vou vir medindo. Deixa eu só organizar aqui, porque amassou um pouquinho. É assim que você vai medir, tá bom? Vou só esticar aqui a bolsa pra ela não ficar, ó, pra ela não ficar assim, tá? Senão vai faltar tecido. Eu tenho que organizar ela pra ela ficar reta, assim. Aí sim, eu venho passando aqui a fita pra medir exato. Deixa eu ver se agora vai dar. Ó, aproximadamente 65 centímetros, tá? Então, tem cuidado pra você não ficar assim, ó, porque ela perde altura e aí você tem que esticar ela assim, ó. Ela não pode ficar pra dentro, tem que esticar assim pra poder medir certinho, tá? Então, eu vou tirar um tecido de 38, vou deixar 38 aqui na largura por 65. Então, é um retângulo, é um tecido comprido, tá? E pro bolsinho, como é que eu vou fazer? O bolsinho sempre é opcional, mas eu acho que é muito bom a gente ter um bolsinho, né, interno na bolsa, então eu gosto sempre de fazer.
Então, vou deixar aqui pro bolsinho, vou fazer um bolsinho mais larguinho, vou botar aqui 20 centímetros, já que a bolsa é maior, né? 20 centímetros de largura por 14, 13, vou botar 13 aqui de altura, tá? E aí, eu vou tirar essa altura o dobro. Então, ao invés de ser 3, eu vou colocar 26, porque eu quero meu bolsinho duplo, mais reforçadinho. Então, vai ser em torno de 26 centímetros o tecido por 20, tá? 26 no comprimento, 20 de largura. Então, vou tirar esses dois tecidos pra gente poder iniciar a costura. Ó, já cortei os tecidos aqui, vou mostrar pra vocês direitinho. Primeiro, eu cortei o tecido do bolsinho, vou pegar aqui, do bolsinho, ó. Tirei aqui os 28 por 20, 28 não, 26 por 20, tá? Porque daí eu vou dobrar ele assim, ó. Onde tá a medida maior, que é os 26, eu vou dobrar no meio. E vai ficar assim meu bolsinho, tá? Mais reforçadinho. E aqui está o tecido maior, tá? Que é o de 38 de largura por 65. Aqui tá dobrado, ó. Por 65, tá? Esse é o do forro mesmo da bolsa e esse é o do bolsinho. Se você quiser, pode colocar 2 bolsinhos também. Essa bolsa é bem grande, então acho que ficaria legal um bolsinho de cada lado da bolsa, tá? É só repetir a mesma medida, cortar 2 vezes pro bolsinho. Então, o que a gente vai estar fazendo é primeiro trabalhar o tecido do bolsinho, tá? Essa costura eu faço na máquina, não tem como eu mostrar pra vocês. Não sou expert em costura, eu sempre falo isso, né? Mas o que eu aprendi, eu ensino pra vocês o passo a passo. E aí, vocês podem estar repetindo. Eita, parece que vai desmanchar todinho o bolsinho, né? O tecido. Então, eu vou parar de puxar aqui. O meu tecido aqui é o jacá, tá? O jacá, ele tem esse brilho aqui no desenho, que é o lado do direito. Então, eu vou juntar direito com direito e a dobrar assim, tá? Conforme já estava. E lá na máquina, eu vou fazer uma costura, tá? Aqui, ó, prendendo a lateral, a parte de baixo até mais ou menos aqui. Pula essa parte sem fazer, continuo daqui até lá em cima, tá? Então, fica uma abertura aqui, que é por onde eu vou desvirar a peça e colocar pro lado do direito, tá? Então, o direito agora fica pra fora. Aí, vai estar costuradinho tudo isso aqui, só aberto aqui, tá? Aí, lá na máquina mesmo, eu faço uma costura aqui, ó, pra poder ajeitar, né? Que ela vai ficar assim, ó. Pra não ficar assim, eu faço uma costurazinha em cima aqui, só pra deixar mais justinho a parte da parte da borda, né? De cima do nosso bolsinho, tá? Feito isso, aí agora eu pego o tecido maior, que é o tecido mesmo do forro, né? Da bolsa. Vou colocar o lado do direito pra cima. E aqui eu vou pegar o tecido do bolsinho, que já vai estar costurado, conforme eu expliquei pra vocês. E vou centralizar ele aqui, tá? Então, eu vou ver que tanto eu quero aqui pra cima, quanto vai ficar pra cá e pra cá, pra ficar centralizado. Coloco aqui os alfinetezinhos aqui pra segurar e vou costurar a lateral, a parte de baixo, que é quando eu vou fechar aquele buraquinho, por onde eu desvirei a peça. Vou fechar aqui e vou costurar a outra lateral. Aí, vai ficar o bolsinho fixo. Se você for colocar outro bolsinho, você vai virar a peça dessa forma, ó. Aqui já vai estar fixo, aí você vai vir pro outro lado aqui e vai posicionar o outro tecido do bolsinho que você, né, pretender fazer, se for fazer 2. Ó, vai posicionar, colocar o alfinete e costurar aqui, a lateral e outro. Depois de fazer aquele processo no bolsinho, né? Já pronto, aí você só trazer aqui pra poder prender. Feito isso, costurou os bolsinhos, ou um ou dois, tanto faz, você vai juntar as duas peças aqui, as duas pontas, ó. Junta, e aí você vai costurar uma lateral e a outra lateral. Eu gosto de fazer uma costura reta, depois eu faço uma de zigue-zague mais próxima à borda, pra poder deixar mais segura essa costura, tá? Então, eu vou fazer o processo até aqui, depois eu volto explicando a partir daqui em diante. Bem, aqui, pessoal, já fiz o processo que eu expliquei pra vocês que ia fazer. Já costurei primeiro os 2 bolsinhos, decidi fazer 2 mesmo, conforme eu tinha falado, né? Então, costurei os 2, tá aqui, ó, de um lado e do outro. E agora, costurei aqui a lateral, né, ó. Virar aqui novamente, de um lado e do outro. E fiz aquela costura de zigue-zague mais próxima à borda, conforme eu expliquei também que ia fazer, pra deixar ainda mais segura aqui a nossa costura do nosso forro. Próximo passo agora é você vai vir com a mão aqui por dentro. Primeiro, antes disso, vai riscar aqui, ó, o fundo, tá? Só pra ter uma noção do local, onde é o fundo do forro, perdão.
Riscou, aí você vem com a mão aqui por dentro, vai fazer do jeito que eu fizer de um lado, você vai fazer aqui do outro também, tá? Então, você vai vir aqui, ó, com a mão vai dobrar dessa forma, pra que você possa unir essa costura aqui, pra ela ficar reta com o risco, tá? Olha, ajeita aí, mais ou menos isso aqui, ó, verifica se tá retinho. Não pode tá, por exemplo, assim, a costura tá aqui e o risco tá pra cá, tá? Por isso que a gente risca pra ficar mais próximo aqui, onde é o fundo da bolsa, tá? E aí, você vai, ó, em torno dos 3 dedinhos, colocar aqui, você vai riscar assim, pra gente costurar nesse mesmo sentido. E aí, é só colocar aqui um alfinete pra não sair e fazer a costura, tá? Tanto eu faço a reta como a de zigue-zague nesse mesmo sentido. E a mesma coisa eu faço nesse outro cantinho aqui, pra ficar os dois iguais, tá? Então, eu vou passar essas duas costuras da forma como eu mostrei aqui pra vocês, né, ó. Risco, facilita a minha vida riscando, porque já sei o lugar que eu vou ter que costurar. Coloco aqui o alfinete e passo essa costura reta nesse sentido, tá? Então, aqui já fiz a costura, ó, conforme eu mostrei pra vocês, e agora é só cortar o excesso de tecido, tá, gente? Não tem necessidade de deixar esse tecido aqui pra dentro da bolsa, então, corta essa ponta aqui e corta essa outra aqui também. E aí, a gente vai trabalhar agora a borda, né? Eu já até adiantei, mas vou explicar tudo certinho pra vocês, ó. A borda aqui da parte de cima da bolsa, tá? Primeiro, você vai colocar, né? Depois de finalizar aqui o fundo, você coloca o forro dentro lá da bolsa. Verifica se essa circunferência aqui tá batendo com a circunferência da bolsa também. Se tiver um pouquinho maior, você pode, antes de fazer a borda aqui, você pode entrar um pouquinho mais a costura pra afunilar, diminuir a abertura aqui. Se tiver menor, é porque, na verdade, infelizmente, você errou a medida, né? Então, é esse cuidado aí, tá? Por isso que eu tiro pelo lado de fora a medida, pra que eu possa ter um tamanho um pouquinho maior e poder, vou usar aqui a margem de costura, né? E quando diminuir, não ficar pequeno, ficar exatamente do tamanho do lado de dentro. Por isso que eu tiro a medida pelo lado de fora, tá? E aí, depois você vai dobrar e fazer aqui essa costura. Eu fiz aqui no zigue-zague, mas pode ser, né? A costura que desejar. Só pra finalizar aqui a parte de cima do forro. E antes de dobrar aqui, fazer essa costura, é bom verificar se quando você colocar na bolsa lá, que tanto você pode dobrar, tá? Pra poder, tipo, o forro ficar ainda, você conseguir sentir o fundo da bolsa. Não pode ficar longe a ponto de você não sentir. E nem é bom que fique tanto, assim, tecido sobrando lá, tá? Então, verifica, o meu eu já verifiquei. E já fiz a costura. Agora, é só trazer aqui pra bolsa e fazer a costura à mão. Olha, já coloquei aqui o alfinete pra prender, né? Então, tá aqui, certinho. Agora, a gente vai começar a nossa costura. Vê a altura que você quer. Ah, eu quero mais embaixo, quero mais em cima. Então, verifique qual a altura que você planejou. Coloca o alfinete certinho. Já coloquei aqui o fio, né? Procurei colocar mais próximo da cor da bolsa, mas pode ser também da cor do forro. Se for cores diferentes aqui, né? Como é o meu. E aqui a gente vai fazer assim, ó, a gente vai vir um pouco mais embaixo. Lembrando que essa costura eu ensino, gente, em praticamente todas as minhas aulas. Se você já aprendeu, já deixa o like aí, tá? Já aprendeu de outras aulas, é a mesma costura. Vou vir mais embaixo aqui um pouquinho, só pra prender o nozinho inicial. Lembrando que eu gosto de colocar 4 perninhas de fio, porque eu acho que fica mais seguro, ó. Tem 2 aqui do lado e 2 do outro, acho que dá pra ver. Então, eu coloco porque eu acho que fica mais seguro nessa costura, tá? Mas fica super a critério também, se quiser usar aquela linha invisível também dá. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui onde tá o fio, ó. Eu entro exatamente aqui no forro, na parte de cima da borda aqui do forro. E caminho, mais ou menos esse tanto. E onde a agulha saiu no tecido é onde eu vou entrar na bolsa, tá? Ó, mais ou menos aqui nesse local, ó, tá vendo a pontinha aqui? Eu vou entrar aqui na bolsa e vou caminhar pra minha esquerda, tá? Então, eu não vou sair com a agulha reta, eu vou sair ela vindo pra cá. E aí, venho e puxo a agulha, né, pra ajeitar aqui o fio. Ó, trabalhar com 4 perninhas, às vezes quer dar nozinho, mas a gente vai dando um jeitinho e não vai deixar permitir esse nozinho, tá? De enrolar a linha, vai trabalhando com cuidado. Vou tirar aqui o alfinete, tá subindo um pouquinho mais, ó, a altura é essa aqui, tá? Tô botando aqui bem embaixo mesmo da última carreira. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Repetir o processo. Eu vou onde tá o fio, eu entro aqui certinho com a agulha, caminho na parte de cima do forro. Onde a agulha saiu é onde eu entro aqui na bolsa, ó.
entro aqui na bolsa e caminho para minha esquerda. Lembrando que toda vez que você sair com a agulha, tem que ser sempre na mesma altura de ponto da vez anterior. Por exemplo, eu saí com a agulha aqui, ó. Então, a vez anterior eu saí aqui também. Na próxima, tem que ser mais ou menos aqui, ó. Sempre mais ou menos aqui, tá? Não posso sair muito em cima, nem posso terminar aqui o ponto, a costura saindo embaixo, porque senão vai ficar um forro torto. Tem que ter esse cuidado. Então, eu vou repetir o processo, ó. Entro aqui no forro. Caminho na parte de dentro, tá? De cima. Onde sai com a agulha, eu venho daqui pra cá e caminho pra minha esquerda. Eu sempre entro um pouquinho mais embaixo pra sair no lugar que eu quero, que é a mesma altura de ponto que eu saí anteriormente, tá? E aí, eu repeti aqui a mesma altura e ficar um forro retinho. Então, aí, eu só puxar. E aí, ó, já costurei daqui pra cá. E vou fazendo essa costura, fazendo até finalizar, até costurar ao redor aqui tudo certinho, tá bom? Vou fazendo isso, depois eu vou costurar os botões magnéticos também. Ainda vou decidir se eu vou colocar só 2, colocar os botões assim, costurar direitinho. Eles têm essas alcinhas aqui pra costurar, é só a gente aproveitar as perninhas e fazer a costura certinho, tá? E também depois já vou colocar minha etiqueta. Então, vou finalizar toda essa parte aqui da bolsa e já retorno com vocês. Bem, pessoal, já finalizei o forro, já costurei certinho, já costurei também os botões. Decidi colocar 3, tá, gente? Eu acho que ficou mais bacana, porque como é uma bolsa grande, fica só 2, ficou um fechamento meio que faltando aqui, né, no meio. Então, precisei colocar mais um, achei que ficou bem bacana, ó. Agora, bem fechadinha mesmo, tá? E costurei minha etiqueta e também coloquei essa alça. Não tava no projeto inicial, mas eu achei que ficaria muito bacana com ela também, que é uma alça de ombro, de elos grossa também da Bags Acessórios e vem com argola articulada, tá? Então, já coloquei essa mesma, a definição dela, né, o nome lá na lista de materiais, mas infelizmente na hora que eu fui explicar os materiais, eu acabei não pegando ela, que eu não tava lembrando na hora, tá? Mas eu acho que ficou bem bacana com ela, mas é opcional também. É um complemento a mais, que aí a sua bolsa fica com 2 alças, né? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Já tô preparando uma nova aulinha pra vocês. Já ela tá aqui no canal, tá bom? Fica comigo aí. Em breve essa aulinha vai estar disponível pra vocês. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!